Olá, muitos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alinhamente da nossa gostosa série Animal Verbal. Olha, é muito interessante, né? Nós temos uma escola que é uma escola que é um nursery, né, de 0 a 4 anos. E uma das coisas que a gente percebe na rotina diária do trabalho com as crianças é as crianças têm uma sede de experienciar, de conhecer as coisas. Elas se atiram na experiência sem ressalvas e, ao mesmo tempo, elas se tornam um com a experiência. E o mais interessante, elas se atiram numa experiência assim, continuamente. Então, ele se atira a uma, curte, sai, já vai para outra, sai, já vai para outra. Isso mostra uma coisa, uma capacidade humana e um interesse da natureza humana em conhecer o mundo, em ver o mundo, em sentir, usar os seus sentidos para conhecer as coisas ao seu redor. E isso é uma verdade. O ser humano utiliza os seus órgãos dos sentidos para que ele possa se atirar às coisas, para que ele possa entendê-las, né? E isso, o que acontece? Você começa a ver que a criança ela tem essa curiosidade e ela vai tendo todas essas experiências e ela vai coletando conhecimento, certo? Destas experiências. E isso é uma atividade sem fim. A coisa que pode ser, que nós podemos considerar que seria uma coisa mais triste de acontecer a um ser humano é o ser humano que perdeu o interesse pela vida, o interesse pelo conhecimento do mundo. Porque as crianças têm isso tão nato e é tão bonito de ver. Por que quando você é um adulto ou em determinada fase da sua vida não existe mais essa curiosidade, este interesse? A vida praticamente perde esta beleza e este encanto, porque você vai se munindo, certo, de certos conceitos, crenças, ideias e uma série de coisas, e você fala assim, that's it, esse é o bastante. Eu não preciso mais. É como se você recusasse estar aberto ao novo e não visse a grandeza de tudo. É uma parcela que você tem dentro de você e você diz a você mesmo: isso já é o bastante. Primeiro de tudo, você não pode ser considerado um filósofo, porque o filósofo é a criança. A filosofia, ela é, como acabei de dizer, né, com as crianças, é os adultos filósofos são crianças. Continuam a buscar o interesse ao novo, ao conhecimento, à explicação das coisas. Então, às vezes eu tenho conversas com pessoas e as pessoas não gostam de filósofos, né, dessa coisa toda. Mas para pensar e ver uma criança nas suas atividades, é tão lindo de ver essa coisa incessante, essa busca. O filósofo é uma criança que também busca o conhecimento. Afinal de contas, o mundo é tão grande que não há um fim para o filósofo. Então, o que ele passa a vida inteira é buscando, interessado, curioso em relação às coisas do mundo. Então, a filosofia seria, neste ponto, não uma matéria acadêmica chata, racional e esquecida, né, ao decorrer do tempo, mas sim o processo da vida. Ela é o que somos, o que é parte da essência humana. A criança busca a experiência e o contato, e ele vai aprendendo. O filósofo é o mesmo. O filósofo só vai fazer o que? Vai utilizar de sua própria mente para colocar a sua vontade para começar a querer ver o interesse, a compreensão, o conhecimento das coisas. Sem muito de acadêmico, sem muito racional, mas ele está exercendo o que nós temos na nossa base enquanto crianças. Não é bonito de ver por aí? Isso é uma das coisas que eu queria estar pensando em dizer para vocês, porque existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa barreira
perante a palavra filosofia, e quando na verdade, sem a filosofia, volto a dizer, sem a filosofia significa sem interesse pelo mundo, pelas coisas. Então, você, como eu disse, você pega uma parcela que você mesmo criou para você dentro do seu mundo interior e você já navega em cima dessa parcela. Ficou preso. O seu interesse pela vida, principalmente para as questões humanas, porque o filósofo vai se interessar pelo quê? Pelas questões humanas. Se somos homens, o que é esperado de um homem? Quais são os valores que levam e são os guias da vida de um homem? O que se espera de um homem, não é? Muito, se você for falar com um veterinário, ele sabe tudo sobre, de repente, né, o estudo dele sobre os animais. E o homem? Quem é que diz o que é o homem? Quando vivemos numa sociedade científica e materialista, onde tudo é dividido em partes, né? Então, mas você não tem a visão global, a visão inteira de um ser humano, de um homem. Filosofar é simplesmente buscar dentro de você compreender a si mesmo, porque compreendendo a si mesmo se compreende os outros. A ideia do autoconhecimento é basicamente isso. Quando eu autoconheço a mim mesmo, eu conheço o outro. Por quê? Porque estamos na mesma natureza. Os princípios e os mecanismos da vida são os mesmos em nós. Usamos para isso como num teatro. Eu tenho personagens. A outra pessoa também tem personagens. Os personagens são diferentes, mas o mecanismo e o processo é o mesmo. Então, uma vez que identifico um processo em mim, através do meu próprio autoconhecimento, consigo entender o outro muito melhor, porque vejo a mesma natureza no outro. E isso é aquela coisa que sempre procuro dizer aqui nos nossos vídeos. O que você vê no outro, que você vê diferente em você, é somente a aparência das coisas. E o filósofo, ele olha, vê a aparência, mas ele vê além da própria aparência. Porque além da própria aparência, ele vê a essência da coisa. É como se você visse um carro. Um carro é um meio de transporte. Para que existem carros? Para nos transportar. Porém, a aparência dos carros são diferentes. Diferentes modelos, marcas, modelos e uma série de coisas, certo? Então, se eu olho para a aparência, eu só vou ver modelos e marcas. Agora, se eu olho como não interessa o carro, ele é um meio de transporte em si. Percebeu como é? O filósofo aí, ele está na essência da coisa, é o meio de transporte. Agora, os outros carros terão aparências diferentes, mas ele entende a origem do carro e a essência do carro como meio de transporte. O autoconhecimento é a mesma coisa. Eu vejo seres humanos diferentes, personagens diferentes, mas eu vejo isso às aparências das coisas. Na essência, no meu autoconhecimento, eu entendo o mecanismo por trás da essência. E isso me dá o quê? Um fator de uma união muito maior com os outros. Porque somos todos pertencentes a esta mesma essência. Será que buscar a essência das coisas não é o caminho que vai, de vez nos separar pelas aparências, vai nos unir pela nossa essência? Muito interessante, não é? Muito legal. Pensa sobre isso aí.